pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thaline e hoje a gente vai estudar sobre propriedades coligativas. Mas antes, vamos ver algumas curiosidades? Bom, pessoal, vamos dar início então às nossas curiosidades. Vocês sabiam que a água não entra em ebulição a 100 graus Celsius no Monte Everest? E que em alguns países que nevam, como no Canadá, é preciso colocar sal nas estradas? E por que não podemos beber água salgada? Bom, e por que quando adicionamos sal na água, a temperatura de ebulição aumenta? Para responder essas questões, vamos dar início aos nossos conteúdos. Vamos lá? Então, pessoal, vamos dar início agora aos nossos conteúdos de propriedades coligativas. Podemos definir as propriedades coligativas como mudanças ou alterações nas propriedades físicas do solvente puro quando é acrescentado um soluto não volátil. Vamos imaginar que temos um copo com água e adicionamos NaCl neste copo com água. O que será que acontece com as propriedades físicas desta solução? Antes, precisamos lembrar sobre algumas propriedades físicas, como massa, volume, densidade, temperatura, difusão e temperatura de ebulição, e a pressão também. As propriedades coligativas irão depender exclusivamente da quantidade adicionada de soluto. Ou seja, quanto mais NaCl adicionarmos em nosso copo com água, maior serão os efeitos coligativos desta solução. E elas são classificadas em tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e pressão osmótica. A tonoscopia vai estudar a diminuição de pressão do vapor deste solvente puro quando é adicionado este soluto não volátil. De novo, um exemplo da água. Água pura, a gente pode ver que ela vai evaporar em grande quantidade, vai formar vapor. Quando adicionamos o NaCl em água, podemos ver que o vapor que vai ser feito, ou seja, a evaporação, irá diminuir, como diz a nossa diminuição de pressão. Isso ocorre porque o soluto irá prender, ou melhor, irá complicar o processo de evaporação do líquido. Uma coisa importante que precisamos ter em mente são as forças intermoleculares, pois ela está interligada com esse processo de evaporação. Quando temos forças intermoleculares mais fracas, a evaporação ocorre mais fácil. Logo, a solução é mais volátil. No caso da água, temos a interação de hidrogênio, ou seja, a ligação de hidrogênio, que é uma ligação forte. Isso nos explica pela água chegar a 100 graus Celsius, ou melhor, entrar em ebulição a 100 graus Celsius. No caso da água com NaCl, irá ocorrer tanto a ligação de hidrogênio quanto interação de dipolos. Por isso, vai dificultar a evaporação e logo vamos precisar de mais energia para entrar em temperatura de ebulição. O que está interligado com a ebulioscopia, que estuda a elevação da temperatura de ebulição do solvente após a adição de um soluto não volátil. Ou seja, ela vai aumentar a temperatura de ebulição. Como eu já tinha dito, se adicionarmos soluto na água em grandes quantidades, precisaremos de muito mais energia, ou seja, precisamos aumentar a nossa temperatura para que entre em processo de evaporação. Saia do estado líquido para o estado gasoso. Mas é muito importante a gente lembrar que a temperatura de ebulição é definida quando a pressão do líquido se iguala à pressão atmosférica. Voltando às nossas curiosidades, hipoteticamente, quando fervermos, ou melhor, quando aquecermos água no Monte Everest, a temperatura de ebulição será menor que 100 graus Celsius. Por quê? Porque a pressão atmosférica no Monte Everest é bem menor do que a pressão atmosférica nossa, que é ao nível do mar. Então, a pressão do líquido irá
se igualar à pressão atmosférica muito mais rápido, ou seja, vai precisar de menos energia para que isso ocorra. Aqui temos uma ilustração de como funciona esse processo de ebulioscopia. Na água pura, quando aquecemos, temos a 100 graus Celsius o início da ebulição, ou seja, quando a pressão da água se iguala à pressão atmosférica. Já quando adicionamos um soluto nesta água e aquecemos, podemos observar que a temperatura de ebulição vai ser maior que 100 graus Celsius, pois a pressão do líquido irá demorar ainda mais, ou seja, vai precisar de mais energia para se igualar à pressão atmosférica. Já na crioscopia, estudamos a diminuição da temperatura da solidificação do solvente quando adicionado um soluto não volátil, ou seja, diminuímos a temperatura de congelamento. Voltando ao nosso exemplo da água, quando colocamos água no congelador, ela vai solidificar, ou melhor, vai congelar a 0 graus Celsius. Quando colocamos água com açúcar no congelador, vai demorar para que esse processo de congelamento ocorra, ou seja, a temperatura vai precisar diminuir ainda mais para começar este processo. Isso explica das nossas curiosidades também, pois em alguns países que nevam, eles colocam sal nas estradas para fazer com que atrase o processo de congelamento das estradas, porque as estradas precisarão diminuir ainda mais a temperatura para começar a congelar. Então é por isso que eles fazem isso, para atrasar este processo. Uma outra exemplificação é da Antártida, por exemplo, onde temos icebergs e água do oceano. Vocês já se perguntaram por que a água do oceano lá não congela? E só os icebergs? Bom, o iceberg é água pura. Então, ele entra em processo de congelamento mais rápido, a 0 graus Celsius, formando esses blocos enormes. Já a água salgada, ela não vai entrar em processo de congelamento devido que precisaria diminuir muito mais a temperatura para que comece a ocorrer essa solidificação. Isso é muito importante para a vida marinha, porque faz com que ela sobreviva durante o inverno, ou seja, não seja congelada. Já na pressão osmótica, a gente precisa se atentar à osmose, relembrar a osmose. Ela é a passagem de água de um meio mais concentrado, ou seja, de um meio hipertônico, para um meio mais diluído, um meio mais hipotônico, até entrar em equilíbrio. Esta passagem ocorre através de uma membrana semipermeável. Bom, relembrando a osmose, vamos dar início à pressão osmótica. Aqui temos uma ilustração de como ocorre a osmose, onde temos a membrana semipermeável, de um lado água com poucas moléculas de glicose e do outro água com muito mais quantidade de moléculas de glicose. Com o movimento da água, esta água irá passar pela membrana semipermeável e logo vai fazer com que o lado mais diluído fique no lado mais concentrado até encontrar um equilíbrio. A pressão osmótica é uma pressão externa proporcional à quantidade de soluto que impede que ocorra a osmose. Ou seja, eu preciso ter a pressão com o mesmo número significativo de soluto que está nesta água, neste solvente. Bom, basta a gente lembrar também sobre isotônico e anisotônico. Isotônico, mesma pressão osmótica. Anisotônico, pressão osmótica diferente. Bom, um exemplo que temos aqui do nosso cotidiano é o nosso sangue. Podemos dizer que ficamos doentes, precisamos de soro. Quando chegamos lá, é injetado soro. O soro é uma solução isotônica,
ou seja, isotônica com o sangue, ela tem a mesma pressão osmótica que o sangue. Logo, a água passa, a água sai, sem modificar as células. Vamos supor que este soro seja hipotônico, ou seja, tem uma concentração elevada de água ou uma concentração pequena de soluto, de sal. Quando é injetado no nosso corpo, ao entrar em contato com os glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, vai ocorrer um processo de inchar esses glóbulos. Eles vão absorver muita água. E isso é muito prejudicial para o nosso corpo. Agora, o reverso, ou seja, uma situação contrária, teremos este soro com uma hipertônico, com a quantidade de sal elevada. Quando é injetado e interagido com os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, ele irá murchar, pois irá retirar a água destas células, fazendo o processo de osmose. Isso também ocorre com a salada. Vocês já perceberam que quando colocamos sal na alface, ela murcha? É porque ali está ocorrendo um processo de osmose, onde vai estar passando um lado mais concentrado para um lado mais diluído, ou diluído para o mais concentrado. Sobre as nossas curiosidades, aqui se encaixa aquela curiosidade de por que não podemos beber a água salgada do mar. Isto é válido porque, quando bebemos ou ingerimos a água do mar, que tem uma grande quantidade de sal, irá ocorrer a osmose, pois estaremos ingerindo um líquido hipertônico, que irá fazer com que as nossas células do corpo desidratem, levando a sérios problemas de saúde. Bom, pessoal, para ajudar nos nossos estudos, podemos organizar estas ideias em mapas mentais, que vão nos ajudar a relembrar, a memorizar, a fixar estes conceitos. E estes mapas podem ser feitos manuscritos ou digitais. Bom, pessoal, aqui temos a ilustração de um mapa mental manuscrito, onde temos todos os conceitos que abordamos aqui. Centralizado é o nosso tema, propriedades coligativas, e as ligações são algumas propriedades, as definições de algumas propriedades. E aqui um mapa mental digital, que eu utilizei o aplicativo Mindomo para realizar. E também, como um mapa manuscrito, temos os nossos temas divididos e a classificação desses temas, como a tonoscopia, bilioscopia, crioscopia e pressão osmótica. Bom, agora vamos ver um vídeo sobre como criar esses mapas mentais digitais. Bora lá? Pessoal, aqui temos a plataforma do Mindomo, como eu havia dito para vocês. Esta plataforma você consegue através do Play Store e ela é gratuita. Aqui temos a página inicial. Bom, ela desenvolve mapas mentais digitais. Como vocês podem ver, já temos 2 mapas aqui. Podemos criar um apertando neste maisinho, criar um novo mapa ou escolher um modelo. Quando você cria um novo mapa, você começa do zero. Escolhendo um modelo, você tem opções, como vocês podem ver. Temos algumas opções de como organizar nosso mapa mental. Bom, vamos ver aqui no nosso mapa mental de propriedades coligativas como podemos fazer ou realizar alterações. Está aqui marcado o tema, que é propriedades coligativas, onde a gente pode fazer uma nova conexão. Temos a conexão da tonoscopia, bilioscopia, crioscopia e pressão osmótica. Podemos fazer uma ligação, apertando aqui. Vocês viram ali que foi criado um novo tópico. A gente pode pôr com o nome de exemplo.
E aqui podemos visualizar. Podemos mudar o layout, apertando neste rolinho. E aqui temos o estilo, né? O preenchimento da cor, a forma, a cor da margem, o peso da margem, do texto, da linha e do mapa. É bem fácil e simples de utilizar. Quando você terminar o seu projeto, você pode vir aqui nesses 3 pontinhos, centralizar o mapa e exportar tanto PDF como PNG. E tá salvo o seu mapa mental. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e tenham aprendido muito. Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. What a wonderful world.